O Conselho Brasileiro de Oftalmologia alerta para os números de atendimentos por pessoas sem formação no país. E o mais grave, geralmente os casos acontecem nas próprias óticas. O barato que pode sair caro. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de 2017 a junho deste ano, quase 3.000 denúncias de procedimentos oftalmológicos irregulares foram registradas no Brasil. Entre as ações, diagnóstico de doenças e prescrição de lentes por profissionais que não são médicos. Quando ela procura alguém para fazer um óculos, ela precisa saber a certificação dessa pessoa, se é um profissional adequado, se ele é oftalmologista ou se ele tem, qual a qualidade, a certificação dele, porque realmente um grau incorreto pode afetar, sim, a saúde da pessoa e a saúde visual. A pessoa ela pode ter sintomas visuais, ela pode ter dores de cabeça, um cansaço nos olhos, pode ter uma irritação, uma sensação de olho mais pesado, até um olho seco, por conta de um grau incorreto. Então, isso é um alerta para que a pessoa se atente de que, será que ela fez o exame de forma correta? Às vezes tem uma facilidade de, no mesmo local, fazer um exame e já sair com óculos. Então, precisa ver se o equipamento foi adequado, se o exame foi adequado. E, além disso, quando a pessoa passa com um profissional adequado, que é um oftalmologista, o exame é feito um exame completo. Então, não só o exame do grau. É avaliada todas as estruturas do olho. A oftalmologista explica a necessidade de uma avaliação periódica de ao menos uma vez por ano com o médico. Mas será que o brasileiro tem procurado pelo especialista certo? Passo todos os anos. E em 2022 eu fiz o catarata, E tá tudo bem. E o que dizer para as pessoas que não têm o costume de passar pelo oftalmo, não têm um laudo correto e compram óculos assim sem passar pelo médico primeiro, compram em qualquer lugar? O que a senhora acha dessa atitude? Errado, porque se a pessoa não pode pagar uma consulta, espera um pouquinho e vai pelo SUS, que é de graça. Costuma passar no oftalmo para ver como que está a saúde dos olhos? Como que é essa rotina de cuidados? De ano em ano. De ano em ano, porque eu não estou enxergando direito. Eu tenho astigmatismo e miopia. Eu acho super arriscado, porque você pode perder a visão. Você compra o óculos sem saber seu grau certo, pode prejudicar muito. E você tem que saber seu grau para mandar fazer o óculos bonitinho, O médico oftalmologista é o único profissional indicado e reconhecido por conselhos e entidades para cuidar da saúde ocular completa. O ideal é que uma vez por ano, pelo menos, todo mundo faça um exame de vista, um exame oftalmológico completo. Durante esse exame, a gente avalia o grau, que é muito importante que o grau esteja adequado, para cada um, que é o diagnóstico refracional, que faz essa prescrição para poder fazer o óculos, mas também é importante que faça o exame completo. Então, avalia as estruturas do olho, que aí seria a córnea, a gente consegue ver se a pessoa tem um grau mais alto, se ela tem uma tendência a ter alguma outra alteração na córnea, como o ceratocone. A gente avalia também se ela tem uma possibilidade de ter glaucoma, catarata, alterações na retina e na área da mácula. Então, são doenças que podem ser diagnosticadas durante o exame de vista e tem um diagnóstico que precoce pode sim evitar que tenha uma cegueira ou um comprometimento definitivo da visão. Na contramão dos cuidados corretos com a vista, há óticas no país que barateiam ou oferecem avaliações clínicas gratuitamente, o que é ilegal para atrair clientes. Nós entramos em contato com estabelecimentos que têm essa prática e questionamos o básico na hora da compra de um óculos. É preciso receita de oftalmo? Você pode me ajudar, por favor? Vocês trabalham com óculos, armações e lentes também? Trabalhamos sim. Ah, tá. Perfeito. Então já pode me ajudar. Como é que eu faço para fazer um óculos com vocês? Eu já usei há um tempo, estou precisando fazer de novo. Como que é? A senhora já tem a receita? Não, eu não tenho. Não passei por um oftalmo. A gente tem optometristas. Se a senhora tiver interesse, eu consigo agendar um horário para a senhora passar. Como que funciona isso? Perdão, não entendi. A
A gente tem consulta com optometrista. Ela é formada em grau. Só em grau do olho, não é em patologia. Daí a senhora consegue passar na optometrista e daí a gente consegue a receita. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a legislação, desde a década de 30, não permite aos optometristas, que são os profissionais responsáveis pelos cuidados primários da visão, diagnosticar doenças, prescrever medicamentos ou lentes de grau. Também não podem fazer exame de vista ou praticar outras atividades privativas do médico oftalmologista. Fomos até a loja física, que conversamos por telefone e flagramos atendentes abordando pedestres em praça pública, ofertando o serviço. Mesma tática desta ótica, que por ligação também deixou claro se enquadrar na ilegalidade da compra casada. A gente disponibiliza consulta para o cliente, ele passa, vê qual a dificuldade, né, qual seria a dificuldade do momento. A receita fica retida pela clínica, tá bom? A receita não é obrigada a fazer óculos na loja, mas a gente não consegue disponibilizar a receita. Então não tem a necessidade de eu apresentar uma receita de um outro oftalmo, porque aí eu faço com vocês. Se você tem clientes que preferem, que passam com o mesmo oftalmo há anos, pode trazer outra receita, sem problema nenhum, tá bom? A gente faz com outras receitas. A gente oferece esse benefício para os clientes que não têm receita, que não têm condição de passar num oftalmo, enfim, e a gente oferece esse benefício. A médica ressalta a orientação principalmente para os mais idosos. Porque elas têm maior risco de ter ou descolamento de retina, degeneração macular relacionada à idade. Essas pessoas elas podem ter glaucoma, elas podem ter um olho mais seco, pode ter a catarata. Às vezes eles fazem um grau e retarda esse diagnóstico de doenças oculares. Além disso, quando faz um exame oftalmológico completo, você detecta inclusive doenças sistêmicas, hipertensão, diabetes. A gente consegue detectar precocemente uma doença sistêmica fazendo a avaliação completa do olho, porque a gente avalia o fundo do olho também. E depois de ver essa reportagem da nossa repórter, a Rafaela Lourenço, que trouxe aqui pra gente, a gente entende a gravidade do problema. Só um médico oftalmologista pode diagnosticar problemas de visão ou prescrever óculos de grau. Óticas que oferecem exame ou vendem óculos junto com receita estão praticando venda casada. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Cristiano Caixeta, que é o ex-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Oi, doutor, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao TJ. Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos ouvem. Doutor, já te pergunto, né? Por que as óticas não podem realizar e nem prescrever também, promover essas parcerias para a realização desses exames? Eu acho que a sua matéria foi muito completa e muito feliz em apresentar grande parte dos dados para elucidar as pessoas que estão nos assistindo por que não se deve fazer um exame na ótica. Geralmente isso está atrelado a uma venda casada, como vocês observaram, naquela questão onde a receita fica retida numa ótica. E não só por ter a venda casada e às vezes uma prescrição, o principal motivo é a perda da possibilidade de um diagnóstico. Muitas vezes você fazer o grau do óculos, que é apenas uma parte do exame oftalmológico, como a colega bem mencionou, deixa passar algumas doenças crônicas e graves, como a diabetes, como a hipertensão, como o glaucoma, que podem levar o paciente à cegueira. E isso é muito grave quando não diagnosticado de forma correta. Então, o paciente que submete a um exame como esse, ele perde a grande chance de um diagnóstico precoce de uma doença, caso ela venha a existir. Então, esse é um dos pontos fundamentais, além da transgressão legal. Como já foi bem dito, o ato de prescrever o óculos para um paciente é um ato médico. Toda doença que a gente considera como miopia, hipermetropia, astigmatismo e a presbiopia, são alterações visuais que têm um código internacional de doenças. E a partir do momento que ela é tida como uma doença, ela tem que ser avaliada por um médico oftalmologista, que é o profissional habilitado para isso. Então fica claro a gente entender a quantidade de transgressões legais que ocorrem nesse simples fato de um exame realizado dentro de uma ótica. Também ficou muito claro, né, na reportagem da Rafaela Lourenço, que é uma prática que acontece e é mais comum do que a gente possa imaginar, né? Ela de conversar com as pessoas ali e a forma como a ótica acabou atendendo ao telefonema parecia algo muito natural para eles, né?
Agora, doutor, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia está acompanhando de perto esse problema. O que já foi feito na Justiça para coibir essas práticas? Denúncias já foram registradas em relação à venda casada, à prescrição desse tipo de receita? O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, apesar de não ser um órgão fiscalizador, ele acolhe todas as pessoas que enviam os materiais de denúncia para o Conselho. É muito comum, a partir do momento que o paciente se sente lesado, ele procurar auxílio nos órgãos médicos, e no caso da oftalmologia, o Conselho Brasileiro é um órgão que faz esse papel. O Conselho, a partir do momento que recebe as denúncias, ele verifica a veracidade dos fatos e encaminha para as autoridades competentes, seja ela o Ministério Público, às vezes os PROCONs, a vigilância sanitária dos municípios, porque eles são capazes de fiscalizar e autuar, quando necessário, essa prática ilegal. Então, o Conselho serve como um vínculo entre a população e aquelas pessoas que se sentem lesadas em relação aos órgãos públicos. Nós sabemos que muitas pessoas sentem dificuldade em fazer essas queixas. E o Conselho, quando tem essas queixas chegando até nós, a gente encaminha para os órgãos competentes na tentativa de resolver esse problema e não mais deixar que outras pessoas passem pela mesma situação. Doutor, para a gente finalizar, né, aqui a sua entrevista junto com a gente no TJ, para quem desconfia, né, dessa abordagem, seja na clínica, ali dentro da ótica, aliás, ou até na rua mesmo, como a gente mostrou na reportagem, como que a população pode denunciar, se proteger? Tem algum órgão que pode ser feita a denúncia? Ela pode, desde a denúncia no PROCON, porque isso entra nas regras de direito do consumidor. Imagina você sendo induzido a realizar um exame, e muitas vezes é isso que acontece, as pessoas como é que eu vou explicar melhor? As pessoas são abordadas na rua e levadas para um exame. E esse exame, geralmente, ele não é feito por um médico, ele é feito por um profissional não médico que está exercendo uma outra ilegalidade, que é atuar como médico, como se assim fosse, para um diagnóstico de uma patologia. Então, todo paciente que tiver dúvidas a respeito disso pode entrar em contato com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia através das suas mídias sociais. Nós temos um canal de denúncia, a nossa ouvidoria, e produzir e entregar aquilo que ele tem dúvida. A gente auxilia nessa questão e a gente está disposto a isso. Além de trabalhar, e cada paciente pode também entrar no PROCON ou na vigilância sanitária ou até mesmo no Ministério Público da sua cidade, do seu município. Doutor, quero agradecer muito a participação do senhor, porque completou e acrescentou tudo que a gente mostrou nessa reportagem da Rafaela Lourenço, principalmente no sentido de advertir a população que às vezes tenta economizar um pouquinho, mas o prejuízo é muito grande depois. Sim. Saúde dos olhos é uma coisa muito séria, então a gente precisa lidar com essa seriedade também. Muito obrigado, viu, pela presença aqui no TJ Aparecida, sempre bem-vindo.